Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui para trazer informações sobre mais uma aula do curso básico de Espiritismo online oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritano. Hoje, o tema da nossa aula vai ser os aspectos da doutrina espírita, o aspecto científico, o filosófico e o religioso. Ah, a ideia, na verdade, vai ser nós apresentarmos como Kardec codificou a doutrina espírita, quais os critérios que ele utilizou. Bem, começando então a nossa exposição, nós temos que, primeiramente, fazer uma retrospectiva histórica para entender o contexto em que Kardec viveu. Então, se a gente retroceder a 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, nós, como espécie, já existíamos. E já havia ali um broto de espiritualismo, de espiritismo, do homem, né, tentar entender o que era a morte, o que era o nascimento, tentar procurar explicar aquilo que ele não conseguia explicar, mas de uma forma mística. Isso, né, essa ideia de procurar uma explicação para aquilo que não se conseguia explicar e vincular essa explicação com uma causa divina, ou para uma causa demoníaca, perdurou até aproximadamente o ano 600, antes de Jesus nascer. Ou seja, porque a partir do século VI, na Grécia, nós começamos a ter os primeiros questionamentos mais racionais, mais lógicos do porquê das coisas serem como serem. Ou seja, se choveu, devias procurar uma causa mística. Ah, choveu porque Deus quis, ou porque o diabo mandou. Procurar uma explicação mais racional, mais lógica. Então, por volta do século VI antes de Jesus, na Grécia, a gente tem as primeiras tentativas de explicar os fenômenos naturais do dia a dia, com Pitágoras, com um pouco mais tarde com Platão, com Sócrates, antes de Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates, com Arquimedes e com outros filósofos que viveram nesse período do século VI até o século III antes de Jesus nascer. Até então, até esse ano 600 antes de Jesus, a gente tinha outras explicações mais elaboradas, mitologias, que tentavam explicar, né, as causas naturais de maneira mais elaborada. Então, na Suméria, no Egito, né, nós tínhamos mitologias desenvolvidas de maneira bem complexa, mas de uma forma mais racional, mais lógica, realmente foram com os gregos. E isso, né, essa questão de tentar entender as coisas, continuou, né, depois dos gregos, com os romanos, com os árabes no início do primeiro século, segundo século, mas depois, com o domínio total da igreja sobre as populações,
houve aí uma certa interrupção das pesquisas. E tudo aquilo que não encontrava explicação na igreja, na religião, era condenado. Então, houve um período da história de um milênio, onde pouca coisa evoluiu em termos de consciência espírita, de conhecimento espírita ou espiritualista na humanidade. Só com o advento do Renascimento, com o advento da ciência como conhecemos hoje, né, com Copérnico, com Kepler, com Descartes, com Newton, Leibniz, enfim, com o método científico, com o Renascimento, é que voltou-se a questionar de uma forma racional, lógica, os porquês. E isso, né, também foi possível porque a igreja perdeu o seu poder, a sua conexão com o Estado, e o seu poder de manipulação, de controle de massas, principalmente depois, né, do século XVII, com as diversas cismas, com depois, mais tarde, com o positivismo, com a Revolução Industrial. A igreja foi perdendo o controle e, com isso, abrindo espaço para que houvesse pensamentos livres, né, da censura religiosa. E aí, então, começou-se a questionar os eventos da natureza, procurando causas, motivos, fazendo relações, sem buscar a resposta na religião. E assim, Kardec nasceu, né, no início do século XIX, e é nesse contexto que ele cresceu, aonde, através do método científico, da ciência, tudo se tentava entender, se procurava uma explicação de maneira lógica e racional. Então, quando Kardec foi convidado por volta dos anos 50, do século XIX, 1850 mais ou menos, para os primeiros eventos, para as primeiras sessões de mesas girantes, ele resistiu, porque ele via essas sessões como eventos lúdicos, de diversão, ou que não tinham importância científica. Ele até imaginava que houvesse fraudes, manipulação nessas sessões, nesses eventos, houvesse truques de mágica. Mas, de tanto insistir e por ter convites de pessoas que ele reconhecia como pessoas sérias, ele era membro da Academia de Ciências, e aí pessoas que faziam parte da Academia de Ciências com ele, que eram colegas de academia, começaram a convidar ele para esses eventos. Aí ele foi. E, para surpresa dele, ele percebeu que os eventos que aconteciam não eram manipulados. Ou seja, existia algo que a ciência humana não tinha explicação formal para aquilo. Então, ele foi atrás da explicação, utilizando a ciência da época, num primeiro momento. Ele era um magnetizador, um biomagnetizador, ou seja, ele era um estudioso do magnetismo e, em especial, do biomagnetismo. Então, ele
conseguia, ele tinha técnicas para hipnotizar pessoas, colocar elas em transe, e fazendo uso dessas técnicas, como também tendo acesso a informações de outras sessões, ele foi tabulando, compilando, consolidando essas informações, e a partir desse trabalho ele tirou conclusões com base na razão, com base na lógica, ou seja, com base na filosofia, para fazer, para construir, para codificar o Pentateuco. E aí nasceu, então, a religião como uma prática de conexão com esse mundo invisível, com esse plano espiritual, mas com a base sólida da ciência e da filosofia. A filosofia como arte de questionar, de fazer perguntas, e a ciência como arte de tentar responder de maneira lógica, racional, através de um método científico, as questões que a filosofia levantava. Só que aí tinha um problema sério, porque a ciência formal trabalha com o mundo visível, com o mundo material. E ele começou a perceber que a causa dos efeitos que ele via, que ele presenciava, não eram do mundo visível, do mundo material. Então, a princípio, ele não tinha como aplicar a ciência formal para tentar levantar o que estava acontecendo. Existiam, então, causas invisíveis. E, no primeiro momento, ele vinculou a essas causas invisíveis a questão do magnetismo, do biomagnetismo humano. Mas, pesquisando mais, ele viu que o biomagnetismo humano, que hoje a gente conhece como animismo, não conseguia explicar tudo o que estava acontecendo. Então, o triple aspecto da doutrina espírita é que ela é baseada, né, ela é construída, né, de maneira sólida na sua base com a filosofia e com a ciência, para desenvolver uma prática religiosa robusta, de conexão com o plano invisível, com as consciências, com as inteligências que não estão vinculadas à matéria, que não estão habitando corpos materiais. E, então, para ele desenvolver as explicações necessárias para aquilo que ele estava testemunhando, ele precisou buscar uma forma diferente de se praticar a ciência. Porque das reuniões que ele começou a participar, ele percebia que o que ele presenciava não podia ser explicado com a ciência formal. Então, ele precisava desenvolver uma nova técnica, porque só com a observação dos fatos, com a catalogação dos fatos, com o raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, com as técnicas da filosofia, ele não estava conseguindo explicar aquilo que ele estava presenciando. Ou seja, ele via
o fenômeno das mesas girantes acontecendo, ele observava isso, procurava indícios de fraude, de manipulação, não encontrava. Então, no primeiro momento, ele imagina algo que tem a ver com o biomagnetismo, com o animismo de alma, né? A poderes do próprio ser humano, da alma humana. Mas quando ele vê que as respostas são provenientes de médiuns que não têm um preparo intelectual para dar aquelas respostas, ele descarta o biomagnetismo. Porque como aquelas respostas poderiam ser produzidas por pessoas presentes que não tinham acesso àquelas respostas. Então, só com a observação e com o método indutivo, dedutivo, ele não ia conseguir achar as respostas apropriadas. Então, ele começou a pensar numa forma de fazer ciência diferente do usual. Então, o que ele observava era, fazia-se perguntas para pessoas que estavam em transe, hipnotizadas, conhecidas na época como sonâmbulas, ou hipnotizadas por meio de hipnotismo, e essas pessoas em transe respondiam às questões. Só que as respostas eram respostas inteligentes, com conteúdo que quem produzia não tinha condições de saber, ou pela formação, ou pela pouca idade. E o que complicava ainda mais, que algumas respostas nenhum dos presentes tinha acesso. Então, usando a lógica, ele chegou à conclusão, né, que ele, usando a filosofia, a lógica, a razão, ele conseguia tirar conclusões do que ele estava vendo. Mas, usando a ciência formal, ele não conseguiria responder aqueles questionamentos da filosofia, porque existia algo invisível que estava acontecendo ali, um fenômeno que ele não conseguia encontrar uma resposta. Então, a ciência formal, ela é baseada na razão, na lógica, e ela tem uma metodologia para aumentar o conhecimento, para obter as respostas, que é essa metodologia, é você experimentar ou observar e, com base nas respostas, você criar modelos que expliquem aquilo que foi observado. Então, de novo, a ideia da ciência formal é você observa algo
que está acontecendo e procura desenvolver uma explicação para aquilo que está acontecendo. Por exemplo, só para facilitar o entendimento, Kardec observa numa sessão de mesa girante uma resposta fornecida a uma pergunta por ele feita ou por outra pessoa feita, que usa palavras de um idioma desconhecido de todos os presentes. Então, ele, usando os métodos da ciência, ele vai tentar, por indução, deduzir uma explicação. Ou então, se a indução não for possível, por dedução. A indução é quando você vai do detalhe para o macro. A dedução é quando você pega do macro e vai para o detalhe. Nesse caso, por dedução, se a resposta foi dada no idioma desconhecido dos da mesa, ele pode concluir que o que ali está acontecendo não é um fenômeno biomagnético, não é um fenômeno anímico. Hipotético dedutivo, ele pode criar uma hipótese que, de repente, a informação está no inconsciente das pessoas e flui quando provocado para o consciente. Dialético é perguntas e respostas. Comparativo é comparar com outros fenômenos ou outras atividades ou outros eventos similares. E comparando esses eventos, tentar chegar a uma conclusão, um modelo, para explicar aquilo que está acontecendo. Experimental é o mais utilizado na ciência moderna, onde você procura quantificar aquela ocorrência, para, com base nesses dados quantitativos, você criar um modelo matemático que explica aqueles dados. Método estatístico é você criar um modelo de probabilidade probabilístico que explica aquele caso. Mas, utilizando todas essas metodologias da ciência formal, Kardec percebeu que ele não conseguia criar uma teoria para explicar aquilo. Então, ele observava um evento, uma ocorrência, e ele tentava, então, criar uma teoria para explicar aquilo. Mas como ele comprovar que aquela teoria dele, aquela possível explicação, aquele modelo de explicação estava correto, se os métodos usuais da ciência formal não se aplicavam pelo fato da causa não ser material, não ser visível? De uma forma bastante resumida, eu tenho um questionamento. Por que que a resposta foi dada num outro idioma? Aí eu posso desenvolver, então, hipóteses que respondam àquele questionamento. Aí, essa hipótese que eu criei, esse modelo de explicação, é válido? Então, eu vou testar. Se eu testo e ok,
então aquela hipótese é verdadeira. Mas se eu testo e aquela hipótese não é verdadeira, eu preciso melhorar a hipótese ou criar uma hipótese diferente. Kardec, pensando então nessa metodologia, o que ele concluiu? Que, observando só uma ocorrência, em uma sessão, ele não conseguiria ter uma hipótese madura que ele pudesse confiar, que ele pudesse ter como metodologia para estudar aquelas ocorrências que ele estava vendo. Então, o que ele imaginou para resolver o problema? Eu coleto as informações de diversos experimentos diferentes. E aí, coletando as respostas, os dados desses diferentes experimentos, eu consolido e, com essa consolidação, eu crio, então, um modelo, uma explicação que eu possa utilizar tanto num evento como em outro qualquer, que é bem similar ao da ciência. Então, eu solto um objeto no ar num determinado local e eu meço o tempo que esse objeto demorou para cair e meço, né, e meço a altura que esse objeto caiu. Então, eu consigo determinar a sua aceleração. Bem, se essa aceleração, será que é constante? Então, eu vou repetir esse experimento num outro local diferente para verificar se ela é constante, independente do local. Porque, além de eu repetir no mesmo local esse experimento várias vezes, pode ser que aquela velocidade, aquela aceleração que eu achei da gravidade seja constante só naquele local. Mas será que é constante em todos os locais? Então, eu tenho que repetir em outros locais. E aí eu comparo as respostas. Se as respostas da aceleração é a mesma, então eu posso concluir nesse meu modelo que a aceleração da gravidade é igual em qualquer parte do globo terrestre. E, de fato, a ciência comprova que é até determinada casa de precisão. Ele pensou em algo parecido para estudar a doutrina espírita. Então, ele pergunta, numa sessão de mesas girantes, para aqueles que estão participando da sessão, o que é Deus? Ele vai obter respostas. Respostas mais simples, respostas mais complexas. Ele anota essas respostas. Aí, num outro momento, numa outra sessão, ele pode perguntar para os médiuns que estão em transe quem é Deus. Na primeira, ele perguntou o que é Deus, e agora ele pergunta quem é Deus. Ele pode perguntar como é Deus, numa terceira sessão. Para ele ter mais informações para desenvolver um modelo mais exato do que para aquela pergunta que ele está fazendo, num outro dia, num outro local, numa outra sessão, numa outra casa, com outros componentes, ele repete a mesma pergunta. Ele pode fazer isso, aplicar essa metodologia
em duas sessões diferentes, em três sessões diferentes, em casas diferentes. Enfim, o fato é que ele vai ter ali uma coletânea de dados, de informações, que permite, então, ele criar um modelo de explicação. Se ele percebe, por exemplo, que a resposta dos questionamentos que ele fez sobre Deus são díspares, não tem nada a ver uma com a outra, ele pode concluir que as perguntas que ele está fazendo, ou então a forma como está sendo realizada a sessão, ou então que as entidades que estão invisíveis que estão participando não têm conhecimento de Deus. Mas se ele pega as respostas e repara que elas são parecidas, né, usando, de repente, definições, conceitos diferentes, mas que têm vários pontos em comum, ele pode consolidar essas respostas de forma que ele possa utilizar aquilo como uma resposta mais próxima da verdade, porque foi obtida com múltiplas constatações, e não só com uma. Então, ele, com essa metodologia de trabalho, ele desenvolveu, então, uma nova ciência, a ciência espírita, aonde as informações são trazidas do plano invisível, do plano espiritual, através de processos mediúnicos, aonde pessoas, espíritos encarnados, são intermediários de espíritos desencarnados que trazem as respostas às perguntas feitas. Analisando as respostas obtidas, ele consolida numa única resposta que está mais próximo da realidade. Hipólito Léon Denisard Rivail é o nome de Kardec, de batismo. Numa das sessões espíritas, foi-lhe dito que em outra existência, em outra vida, ele usava o nome de Kardec, de Allan Kardec. Aí existe uma certa dúvida, porque alguns historiadores, biógrafos de Kardec, dizem que, na verdade, Allan foi uma encarnação e Kardec foi outra encarnação. E que Kardec optou por utilizar os dois nomes para utilizar como um nome fantasia para os seus trabalhos da codificação. Outros já dizem não, que Allan Kardec foi uma encarnação só. Mas isso pouco importa. Se ele aplicou o método que ele desenvolveu para o seu nome, o que eu, no lugar dele, faria, a origem do nome pouco importa, mas a verdade, sim. Ou seja, se o espírito disse que numa sessão mediúnica, que o nome dele era Allan Kardec, ou só Allan, ou só Kardec, mas em uma outra casa, numa outra sessão, com outros médiuns, a resposta que ele obteve foi só Kardec ou Allan Kardec, ele pode concluir que realmente, numa outra existência, ele utilizou esse nome. Ele não poderia tirar essa conclusão se o nome que viesse como resposta numa outra sessão independente fosse João, Maria,
aí ele não poderia concluir como resposta definitiva, que é Allan Kardec, porque não houve a múltipla constatação. A informação do nome veio só de uma sessão mediúnica de um médium. Estendendo, então, essa metodologia, o que, para os dias de hoje, toda a informação que nós recebemos através de livros, de palestras, de vídeos, nós devemos buscar confirmação com outros médiuns, outros livros, outros vídeos, outras palestras, de forma que aquela verdade, aquela informação que nós obtivemos, só será considerada verdade se ela for ah, ah, se ela tiver, né, a múltipla constatação. E o ideal até que essa múltipla constatação venha de médiuns de origens diferentes, de caminhos diferentes, de religiões diferentes. Um exemplo disso é a questão dos chakras. Kardec, na codificação, não usa a palavra chakras ou chakras. Ele chega a utilizar centros de força, centros de poder, mas ele não usa a palavra chakra. Essa palavra chakra veio do hinduísmo, veio da teosofia, mas hoje é utilizado pela doutrina a expressão chakras, e as informações que utilizamos para ativar os chakras, para limpar os chakras, equilibrar os chakras, são informações que veio sim do hinduísmo, da teosofia, mas que também foi corroborada pelos médiuns da doutrina espírita. Ou seja, é uma informação que foi acrescentada à doutrina, com detalhes. Kardec só apresentou o nome, pontos de força. Ao longo do século passado, constatou-se que médiuns de outras religiões, de outras doutrinas, também faziam referência a esses pontos de força, a esses centros de força, mas com outras nomenclaturas. E a descrição e o uso, a finalidade, também foi constatada pelos médiuns da doutrina espírita em sessões espíritas. Então, hoje é aceita como doutrinário o uso de chakras, porque essa metodologia foi aprovada através do processo da múltipla constatação. E é aquilo, né, que a gente sempre coloca. Se é verdade, algo que nós lemos, ou ouvimos, ou vemos, essa verdade não é só para a doutrina espírita, ela tem que valer para todos os espíritos encarnados e desencarnados. A verdade é uma só. Não existe uma revelação, uma informação que só vale para quem é espírita. Então, nós temos sempre que ler algo, ou escutar algo, ou ver algo, sempre colocar esse questionamento. Kardec deixa isso claro, principalmente no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele apresenta a metodologia que ele desenvolveu, chamada de CUI, Controle dos Ensinamentos dos Espíritos, Controle Universal dos Ensinamentos dos Espíritos. Então, nós precisamos ter sempre essa consciência, porque agindo dessa forma, nós vamos poder realizar uma prática religiosa, desenvolver uma religião, uma ação de conexão com o plano invisível, com a espiritualidade, com o divino, de maneira livre,
de qualquer mistificação, de qualquer dogmatização, de qualquer liturgia, de qualquer rito. Nós não vamos precisar de intermediários, de pastores, de sacerdotes, de padres, de mestres, para nos conectar, para realizar a nossa prática religiosa, porque ela vai estar bem embasada, a prática é robusta, ela é feita, né? Ela é construída, baseada em filosofia e em ciência. Então, quando nós entendemos essa metodologia de Kardec, né, onde a verdade é um consenso universal, aonde existe a concordância das comunicações dadas por médios diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto, como está colocado no slide, a gente fecha a conta, vamos colocar assim. A informação obtida é lógica, é racional, faz sentido. Não é produto de mistificação, de idolatria. E hoje nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitos de nós idolatram Chico Xavier, idolatram Divaldo, que realmente são grandes médiuns, grandes seres humanos, grandes espíritos. Não se questiona isso. Mas não é porque eles foram instrumentos de espíritos como Emmanuel, como uh, André Luiz, enfim, que são, com certeza, espíritos evoluídos, superiores, que tudo que está colocado, que tudo que é trazido é verdade absoluta. Nós temos que ter esse senso crítico, porque senão a gente vai idolatrar Kardec, vamos idolatrar Chico, vamos idolatrar Divaldo, vamos mistificar. E aí a doutrina a espírita vai estar corrompida, vai ser mais uma religião dogmatizada, com rituais, com dogmatismos, né, com mistificações, com idolatrias. Então tá aí, né? Procurar sempre usar a razão, a lógica, a intuição, a dedução, a experimentação, os métodos estatísticos, mas principalmente o CUI, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, como régua de verificação de verdade, da verdade. Porque aí, né, a nossa doutrina espírita vai ter uma base científica sólida. Não vai ser produto de falsos profetas que produzem falsas verdades que nós vamos aceitar de pronto. Eu trago agora alguns vídeos que reforçam essa questão da existência do plano invisível, da existência do plano imaterial, do poder que tem o que nós pensamos e sentimos, ou seja, do lado invisível, imaterial, que todos nós temos. Esse primeiro experimento do Masaru Emoto, ele nos comprova como que as moléculas da água são influenciadas por músicas, por sentimentos, por pensamentos, por vibrações, pela energia usinada. No segundo vídeo, a gente vai colocar como que
o universo que está à nossa volta é influenciado pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que fazemos. Então vamos lá os dois vídeos. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap. In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water, before and after they sent the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment. But afterwards, they said, "We really have to believe it." Como o nosso corpo é 70% de água, então o que pensamos e sentimos influencia a composição do nosso corpo. Como nós também influenciamos, né, os corpos físicos das pessoas que estão à nossa volta, dos animais que estão à nossa volta, das plantas que estão à nossa volta. Esse vídeo, né, o próximo vídeo, comprova isso que eu estou colocando. Dois frascos têm exatamente a mesma quantidade de arroz cozido. Os vidros foram vedados 60 dias atrás e armazenados no mesmo local. A única diferença entre eles foram as palavras. Você não consegue, seu feio, burro. Você não é mais meu amigo. Eu gosto de você. Você é um anjo. Você consegue. Você é capaz. Eu sou seu amigo. O que recebeu as palavras negativas apodreceu. Já o vidro, com as palavras positivas, conservou o arroz. A iniciativa foi da professora Ana Paula, que dá aula de relaxamento para as crianças. Dentro de uma faixa etária, eles acabam gerando aqueles conflitos de gênero, né? As meninas contra os meninos, e eles acabam se ofendendo de maneira assombrosa. A questão de você é um chato, eu não sou mais seu amigo, eu não quero você perto de mim. Então, essas coisas acabaram acendendo em nós uma questão para poder trabalhar com eles, de que as palavras que eles lançam uns contra os outros e até mesmo para si, elas têm bastante interferência na vida deles no dia a dia. O experimento foi realizado com base em um vídeo da internet, mas aqui o objetivo não era entender exatamente o que aconteceu com o arroz. De qualquer forma, o resultado já serviu para melhorar o comportamento das crianças. Eles têm tomado mais cuidado com relação às coisas que falam para si e as coisas que falam para os outros, né? Muitos deles, muitas turmas acabam falando assim, meu pai sempre falava muito, brigava muito no trânsito, então tem tomado mais cuidado com relação a isso, porque eles têm interferido dentro de casa, né? O arroz bom, ele não apodreceu porque a gente falou coisas boas, mas esse apodreceu porque a gente falou coisas negativas, então ficaria bem doente a gente, se a gente ficasse falando. Então é melhor sempre falar coisas boas uns para os outros. É melhor sempre assim. Eles entenderam direitinho a mensagem que a professora tentou passar. Se a gente falar alguma coisa muito má para uma pessoa, ela pode ficar muito chateada e magoar por dentro dela, mas se a gente falar uma coisa positiva e boa, ela fica mais feliz. Se a gente começar a tratar mal, até a nossa família, se a gente começar a falar mal delas, a gente pode até perder ela. A psicóloga explica que o trabalho feito na escola
é muito benéfico, porque é justamente nessa fase que as crianças começam a desenvolver as características que vão acompanhá-las para o resto da vida. Quando elas estão na idade escolar, é onde a gente até costuma dizer, né, os neurologistas dizem que o cérebro delas funciona como uma esponjinha. Tudo que a gente apresenta para elas, elas vão absorvendo. Então, se a gente já desde pequeno ensina para elas a importância delas se tratarem bem, delas observarem as coisas positivas que os amigos têm, as coisas boas que elas fazem, né? Isso é bem importante. Quando a gente fala coisas negativas pra gente mesmo, a gente fica, ver água, dá um sabor no coração. Já a positiva já fala. Então tá aí, né? A comprovação em vídeo da importância da gente vigiar o que pensa, o que sente, o que fala, o que faz, porque a gente influencia e somos influenciados, né, pelas nossas obras, por aquilo, né, que usinamos em termos energéticos e enviamos. Ou seja, tá aí uma comprovação que existe eventos que têm origem no invisível, no plano espiritual. Então, a doutrina espírita, sim, né, tem base científica, apesar que a ciência formal não reconhece a ciência espírita, mas não reconhece por culpa nossa mesmo, como espíritas, de esquecermos, né, da base científica da doutrina. Aqui no Brasil mesmo, as pessoas valorizam muito pouco a parte racional, lógica da ciência espírita, da filosofia espírita, e se vincula muito à religião. A religião é importantíssima, é o resultado, é o produto da prática espírita. Mas essa religião, para ser uma prática positiva, construtiva, transformadora, tem que ter essa base sólida, tem que ter ciência e filosofia. Senão é mais uma religião como uma outra qualquer. Esse outro vídeo, né, nos fala justamente do poder, né, do passe mediúnico. Pesquisadores de 2 universidades em Uberaba avaliaram durante 3 anos os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Os resultados foram surpreendentes. A prática é considerada pelos pesquisadores uma terapia complementar que pode ser usada em diversas situações clínicas em associação com a medicina convencional. Passe, segundo a doutrina espírita, é uma transferência de energia. Com a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas, o médium trata o lado espiritual de quem recebe o passe. A Rosângela veio em busca de purificação. É como se as mãos deles estivessem tirando tudo de ruim e dando clareza. É muito mágico, é muito bom. O Vanderlei é médium passista. Para dar o passe é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Todos nós temos magnetismo e o passe espírita é magnético. Nós temos energia. Como que a gente sabe que tem energia? Fazendo eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, nós temos eletricidade no nosso corpo. E é essa transposição que a gente faz para a pessoa que está tomando o passe naquele momento. Essa transferência de energia pelo passe é amplamente estudada no mundo todo, independentemente da religião. Na doutrina espírita, na hora que se oferece o passe e nas outras atividades, não tem essa abordagem qual religião, de qual credo, qual crença, né? Então as pessoas vêm livremente para receber os passes, receber uns fluidos que irá favorecê-la. E será que a energia espiritual pode ajudar na cura de doenças? É o que pesquisadores de 2 universidades em Uberaba, no Triângulo Mineiro, querem provar. Há 3 anos, o grupo composto por médicos, estudantes de medicina, outros profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas aplicam o passe em pacientes internados em hospitais. Tudo com autorização dos pacientes ou de familiares.
A pesquisa avaliou os efeitos do passe nos pacientes, levando em consideração fatores psicológicos como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, e fatores fisiológicos como a intensidade da dor, a tensão muscular e frequência cardíaca. Os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal é comprovar cientificamente, né, os efeitos do passe espírito na saúde dos indivíduos, tanto em recém-nascidos como em adultos. Nós tivemos como resultados dos recém-nascidos uma diminuição na frequência respiratória, aumento das células de defesa dos linfócitos, das plaquetas, então uma alteração na resposta hematológica, inclusive diminuíram as complicações e o tempo de internação dos recém-nascidos hospitalizados. Na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, acompanhamos o grupo de voluntárias que dão passe em recém-nascidos. Antes acontece um ritual de preparação, o que elas chamam de energização espiritual. Depois disso, elas ficam em silêncio e entram na UTI. Fazem todo o processo de higienização, que é uma regra do hospital para se aproximar dos recém-nascidos. A mãe de um dos bebês nos autoriza a gravar o momento do passe. 2 voluntárias impõem as mãos na direção da pequena Annalise, que já estava 1 mês e meio internada. Ela nasceu prematura e teve complicações nos rins. Pelo menos 3 vezes na semana, ela recebeu um passe espírita. A mãe também ganhou a terapia espiritual. Me ajuda bastante, viu? Eu, cada dia mais, estou vendo que Deus está ajudando bastante. Segundo a pesquisa, os recém-nascidos internados na UTI que receberam o passe ganharam alta, em média, 7 dias antes dos bebês que não foram submetidos à terapia espiritual e tinham problemas semelhantes. Nos adultos, os resultados também surpreenderam. Os efeitos, tanto em adultos internados na enfermaria da clínica médica, quanto nos cardiopatas, os efeitos foram muito similares. Houve redução da tensão muscular, houve redução da ansiedade, da depressão, nós encontramos os pacientes hospitalizados, os adultos, e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração fisiológica importante nos cardiopatas, que foi o aumento da oxigenação periférica. Procuramos a médica delegada do Conselho Regional de Medicina em Uberaba para saber o que a sociedade médica em geral acha do passe espírita. Ainda não temos resultados concretos. As pesquisas científicas que envolvem espiritualidade, elas são as mesmas, elas seguem os mesmos padrões de pesquisas científicas, com orientação de quem está sendo pesquisado, conscientização, seguindo normas específicas das comissões de ética e de pesquisa das universidades, mas ainda não temos nada de concreto em relação a esses estudos. Estudantes de medicina da Universidade de Uberaba chegaram a criar a Liga da Espiritualidade. Acompanhamos o ritual do grupo. Entre estas, quantas pessoas? Eles se reúnem 1 vez por semana para dar passes em pacientes internados no hospital universitário. O trabalho é voluntário. De quarto em quarto, pela ala da enfermaria, eles oferecem a terapia espiritual, mas nem todo mundo aceita. Acabamos de entrar naquele quarto e só tinha uma paciente e a gente explicou para ela que é o passe espírita. Porém, ela é evangélica, ela não aceitou. Então, a gente agradece, né, e vai para o próximo quarto. Ao todo, 81 pacientes foram convidados a participar da pesquisa. 9 se recusaram. A aceitação do passe foi de quase 90%. O trabalho científico deverá ser publicado em breve em uma revista internacional da área médica. Para a gente, enquanto estudantes, no meu ponto de vista, é um momento valioso, porque às vezes a gente vem nos quartos, acompanha os leitos, os familiares, mas não tem a oportunidade de perguntar como que o paciente vai de forma tão intensa. Quem tem a oportunidade de trabalhar com passe aqui vê no dia a dia. Acontece que em alguns leitos que a gente vai, os pacientes ficam muitas semanas internados e a gente vê eles semanalmente. E a gente consegue perceber no momento do passe, quando a gente chega, o sorriso, a receptividade que eles têm com a gente, e a gente vê que isso faz toda a diferença no dia a dia deles, no tratamento. O passe espírita é considerado uma das práticas de terapia complementar, que são utilizadas em diversas situações clínicas e em associação com a medicina convencional, jamais em lugar dessa. O que não pode é confundir espiritualidade com religião, que não pode é tentar confundir o ato médico com essas ações.
Uma das pesquisas já foi publicada no fim de agosto numa revista americana especializada. E é isso, gente, né? Ou seja, a nossa doutrina, a doutrina espírita, sim, né? Ela tem uma formalização científica, ela é uma ciência espírita, só que nós precisamos utilizá-la, né, juntamente com a filosofia. Senão, a nossa prática religiosa acaba sendo comum, né, tendo os mesmos problemas que as outras têm. No passe oferecido por nós, como é demonstrado no vídeo que acabei de passar, existe sim o fenômeno anímico, o biomagnético, mas existe também o fenômeno mediúnico, onde espíritos desencarnados ajudam o espírito encarnado a enviar para o assistido, para o paciente, energias na forma de campos eletromagnéticos que vão realizar a cura, o tratamento que a pessoa precisa. Isso pode ser realizado fora do ambiente de uma casa espírita? Pode. Só que a gente recomenda sempre que seja feito em casa espírita por causa da proteção da egrégora que o ambiente possui, de forma que otimiza, massifica as energias que estão envolvidas no processo. Mas um passe pode sim ser feito em nossas casas ou em outros ambientes, né? Só que, se possível, deve ser feita sempre em casa espírita. E na casa espírita, com certeza, existe a participação de espíritos desencarnados que fazem com que o processo seja mais robusto, né? Os resultados sejam melhores do que feitos de maneira individualizada em outros ambientes não preparados, né? Em termos de egrégora para os trabalhos de cura. Bem, então, a nossa ciência, né, a ciência espírita, ela explica, então, né, a influência dos pensamentos, a cura através dos campos eletromagnéticos, os fenômenos mediúnicos e a reencarnação. Os vídeos que eu acabei de passar comprovam isso que eu estou colocando. O aspecto científico na nossa doutrina são tratados na Gênese, que é o último livro da codificação, e no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação. E o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é um livro mais de conteúdo filosófico, e ele tem a parte introdutória, né, da Gênese, que foi desenvolvido na Gênese, foi expandido na Gênese, e tem a parte introdutória do Livro dos Médiuns, que foi desenvolvido e expandido no Livro dos Médiuns. Mas o conteúdo dos Espíritos é mais focado na parte filosófica. Os livros de caráter religioso já são o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Bem, o aspecto filosófico, então, é importante porque é ele que permite com que a gente faça uso da lógica, da razão, que a gente consiga expandir a nossa consciência através dos questionamentos que são levantados. Então, não podemos, né, desprezar a importância da filosofia no processo de expansão da nossa consciência, da expansão da nossa doutrina. O Livro dos Espíritos, né, como eu já coloquei, é um livro basicamente filosófico. Então, ele começa com a questão: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a resposta que é dada, a ciência formal não consegue dizer que é verdade, mas também não consegue dizer que é mentira.
né? Então, a ciência, para responder o que é Deus, ela está em possibilidade, a ciência formal. Já a ciência espírita consegue obter essa resposta utilizando a metodologia de Kardec, né? A pergunta sendo feita para médiuns diferentes que não se conhecem em locais diferentes e, se possível, de religiões diferentes. O que é espírito? Né? O princípio inteligente do universo. Né? Como a gente viu numa outra aula, o espírito é a união do fluido cósmico universal com a energia vital. Então, o fluido cósmico universal se condensa, forma um corpo. O princípio inteligente se vincula a esse corpo, né? E a energia vital é que proporciona a vida, a ânima, para esse corpo material ganhar movimento, ganhar forma. Então, o Livro dos Espíritos vai, questão a questão, levantando perguntas que o homem sempre procurou respostas. O que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade dessa vida, porque as coisas são como são. Então, a nossa doutrina ela é composta de ciência, de filosofia, e é, sim, uma religião. Não é uma religião formal como as outras religiões. Né? Pelo menos não deve ser assim. Esse é o problema. Kardec, né, nos seus livros, na Revista Espírita, deixa bem claro que a religião, o aspecto religioso da doutrina espírita, ele não tem as características da prática religiosa das outras religiões, no sentido que não requer ritos, que não requer liturgia, que não requer cerimônias, que não requer intermediários, que não possui verdades prontas. Então, sim, nós podemos dizer que a doutrina espírita é uma religião no sentido que ela nos permite realizar uma prática religiosa de conexão com o plano invisível, né, com o Espírito Divino, mas livre daquilo que normalmente as religiões formais possuem, que causam os problemas de idolatria, mistificação, dogmas e etc. Então, dependendo do contexto, a gente pode dizer que a doutrina espírita é ou não uma religião. Na maioria das vezes, é mais fácil a gente colocar a doutrina, até para evitar discussões infrutíferas com outras pessoas, colocar que a nossa doutrina é uma religião. Mas sempre que possível, né, destacar essas diferenças da nossa prática religiosa com a prática religiosa realizada por outras religiões. Então, Kardec, né, responde essa questão. O Espiritismo é uma religião? Ele coloca. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Por isso, só temos uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, revela exclusivamente uma ideia de forma, e o Espiritismo não é isso. Nós não temos culto, não temos liturgia, não temos ritos. No sentido filosófico, o Espiritismo, sim, é uma religião.
E nós nos ufanamos disso, porque ela é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da natureza. Ou seja, ela é racional, ela é lógica, ela não vai contra a ciência. Inclusive, Kardec fala que a doutrina espírita tem que ser dinâmica, para dialogar com a ciência, poder encarar a ciência face a face. Consideramos, então, a doutrina uma religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador, mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo, de Jesus. Então, na verdade, todas as religiões, incluindo a nossa doutrina, são caminhos que levam à iluminação. São caminhos diferentes, adequados para o nível evolutivo de cada espírito que percorre esse caminho. Ou seja, essas práticas religiosas, as religiões, a gente não pode classificá-las de forma que uma seja melhor que a outra. São simplesmente opções diferentes de caminhar, de pensar, de sentir, de ver o mundo, de perceber o divino. Mas todas são válidas, porque são adequadas ao nível de consciência e de evolução de cada espírito que caminha essa estrada evolutiva. Bem, o aspecto religioso da doutrina é importante porque auxilia o homem em sua evolução moral, seguindo os preceitos de Cristo, buscando a fraternidade entre todos. Jesus, né, trouxe justamente isso, né? A mensagem de fraternidade, que todos nós somos irmãos e que, por isso, devemos viver em amor e em paz. O aspecto religioso, como eu já coloquei, ele é tratado no livro Céu e Inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para finalizar, a nossa doutrina, né, ela tem como base a ciência e a filosofia. Mas ela também tem um aspecto religioso. A ciência não se opõe à religião. Na verdade, são revelações diferentes. Então, a doutrina espírita tem dois aspectos com relação à revelação. Um é o aspecto divino, que é a religião espírita, e o outro com relação à humanidade, que é o aspecto científico. Então, tem a revelação científica, que nos permite conhecer, tomar ciência do plano invisível, do plano espiritual e das relações com o plano material, o plano visível, e tem a religião, que nos permite realizar uma prática religiosa sólida, lógica, racional, não baseada em fé cega, porque tem bons alicerces, que é a ciência e a filosofia. Né? Então, como, né, já foi colocado já até de maneira redundante, a religião sem ciência resulta em dogmatismo, em falsas verdades. Então, a religião precisa da ciência. A ciência sem a religião resulta em belicismo, falta de ética, falta de moral. A ideia da doutrina é justamente permitir com que esses dois aspectos se complementem, de forma a permitir a nossa evolução de maneira otimizada. Então, a nossa doutrina é ciência, nós precisamos nos convencer disso, praticando ciência,
no nosso estudo, na expansão do nosso conhecimento a respeito da doutrina. A doutrina é religião, que nos permite nos conectar com os planos invisíveis e com o divino, e é filosofia. Divaldo, né, nos coloca aí: o espiritismo, pela sua própria origem, é uma ciência de pesquisa, uma ciência de pesquisa, tornando-se uma filosofia de comportamento e uma religião de vivência. Bonito isso. Isso precisa ficar claro ao movimento espírita. Qualquer entendimento no sentido de excluir qualquer dos momentos restringe o conceito doutrinário. Ou seja, nos faz com que a nossa doutrina seja vulnerável. Emmanuel, né, o principal mentor do Chico, como um triângulo de forças espirituais, a ciência e a filosofia vinculam a Terra, ao plano material. Essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, a ciência e a filosofia estão ligadas ao plano material, mas elas são necessárias para a gente construir uma base sólida para que a outro verso do triângulo possa nos conectar com os planos invisíveis, com os planos espirituais, né, de uma forma segura. Então, a fé dogmática, o espiritualismo fica utópico. A fé dogmática é aquela fé cega, baseada em falsas verdades, em mistificações, em idolatria. A fé raciocinada já nos traz uma união com o espiritismo científico, já nos traz uma prática religiosa robusta. Porque, como Kardec coloca, né, a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão, a ciência, face a face. Ou seja, quando o espírita é bem preparado em termos conceituais, em termos de consciência do que é a doutrina, ele consegue ter argumentos para conversar com o ateu, com o agnóstico, com pessoas de outras religiões. Porque ele tem consciência e tem as informações necessárias. Então, está aqui o que Emmanuel coloca, né? Ciência e filosofia como base do triângulo e a religião como vértice que nos liga ao plano divino, ao plano invisível, ao plano espiritual. Bem, para terminar, né, tem esse slide com essa mensagem de Emmanuel. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus aos homens, e que deveria aparecer quando a humanidade estivesse apta a compreender o seu ensinamento velado nas parábolas. É a síntese maravilhosa que abrange todas as atividades humanas no sentido de aperfeiçoá-las para o bem comum, na sua missão de consolador. E é o amparo do mundo nesse século de declive. Só ele pode, em sua feição de cristianismo, rede de vivo, apontar aos homens o seu verdadeiro caminho. Bem, está aqui a bibliografia, né, utilizada para construir essa apresentação. E então, como conclusão da nossa aula, é importante, então, nós destacarmos que, para nós termos uma prática religiosa robusta, que nos permita conectar com o plano invisível, com o plano espiritual, praticando uma fé raciocinada, praticando um ato religioso livre de mistificações, de idolatria, de dogmatismos, de ritos, de liturgias, nós precisamos ter uma base sólida que é a ciência e que é a filosofia. Lembrando sempre, né, da ciência e da filosofia, nós devemos sempre, em tudo que lermos, em tudo que ouvirmos, em tudo que assistirmos, sempre
aplicar o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, o método Cui, que, em resumo, é o método que sempre nos pede múltipla constatação. Eu li um livro onde, num livro, o médium, o espírito desencarnado, trouxe, através da psicografia, uma informação, XYZ. Essa informação é verdadeira? Eu só posso considerar essa informação trazida nesse livro psicografado como verdadeira se eu encontrar essa mesma informação numa outra palestra, ou então em um vídeo, ou então em outro livro, sendo que esse outro livro, essa outra palestra, esse outro vídeo tem que ser feita de maneira independente daquilo que encontrei no primeiro livro. Ou seja, ao médium, as pessoas que me trouxeram essas informações não devem, não podem se conhecer, não podem ter relação. Por isso que o ideal até que essa múltipla constatação seja feita por médiuns de religiões diferentes que não se conheçam, para efetivamente a múltipla constatação funcionar. Um problema que ocorre bastante comum é que os livros do Divaldo e do Chico, só para citar os dois espíritas médiuns mais conhecidos, não passaram pelo método Cui. Não estou falando que não é válido a leitura deles, eu só estou falando que a gente tem que questionar, porque Kardec nos pediu que fizéssemos isso. Mas eles não passaram pelo método Cui. Por quê? Porque tudo que é colocado lá é normal, é comum, a maioria de nós espíritas aceitarmos como verdade. Mas a informação é replicada em outros livros da doutrina espírita, em outros livros feitos após Chico, após Divaldo. Porque aí não vale, porque a princípio, a priori, ninguém vai contestar, ninguém contesta uma informação trazida por meios mediúnicos, por meios psicográficos ou por psicofonia, do Divaldo ou do Chico, pela autoridade moral que eles têm como médiuns. Mas não significa, porque eles trouxeram uma informação, que aquela informação é verdadeira. Se nós fizermos isso, nós estaremos idolatrando o Divaldo, idolatrando o Chico, mistificando os seus livros, produzindo mistificações. Então, sim, temos que ler os livros, vale a pena, agregam informação, agregam consciência, mas temos que ser críticos, porque senão corremos o risco de obter falsas verdades e termos dificuldade de encarar a ciência, a lógica, a razão face a face. E é isso, né? Desejo que todos fiquem e permaneçam em paz profunda, tendo uma semana com muita paz, com muito amor. Até a nossa próxima aula. Que assim seja.